Olá, tudo bem? Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Nesse vídeo nós vamos estudar acerca do conhecer a Deus, né? Então, o nosso tema é Conhecendo Deus. O texto que nós temos básico aqui é: Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Está lá em Tiago 4, versículo 8. Primeiro tema nosso, né? Nós vamos ver aqui. Eu vou ser um pouquinho rápido, não vou tomar muito tempo, só para enfatizar algumas coisas acerca de Deus que nós precisamos saber. Então nós temos aqui, acompanha comigo. Conforme o que está escrito em Efésios 2:12, no tempo em que você não era crente, vivia sem Deus no mundo. Por isso, todo novo crente deve imediatamente, após aceitar a Cristo como Salvador de sua vida, começar a conhecer o seu Senhor. Então o povo não tinha direito de salvação, andava segundo os seus próprios desejos e vontades, e não era judeus, porque só os judeus tinham direito de salvação, tinha parte com Deus. Então os ímpios, os gentios, eles eram considerados um povo sem Deus, sem direito de salvação, sem nada. Assim também éramos nós, quando andávamos agradando o adversário da nossa alma, né? Então éramos povo sem Deus, sem ter esperança, sem ter salvação, sem ter parte com Deus. Mas uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, confessamos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos começar a conhecer o Senhor, o nosso Deus. É sempre nesta ordem. Primeiro vem o ato da fé, depois da busca do conhecimento de Deus. Do ponto de vista humano, você teria de conhecê-lo bem antes para depois crer nele. Mas no caso do cristão é diferente. Ele nasce e vive espiritualmente pela fé em Deus. Os seus conhecimentos deverão se submeter à fé, nunca ao contrário. Deus deseja que você agora entregue a Ele todas as áreas da sua vida e confie plenamente nele. Isso só é possível se conhecê-lo bem. Então tenha desejo de obter o conhecimento divino. Pela lógica humana, é o contrário da lógica cristã, né? O povo deveria crer, deveria conhecer primeiro para crer, mas nós cremos e conhecemos, né? E passamos a ter uma vida espiritual pela fé em Deus. Então, o conhecimento deve se submeter à fé. E nós temos um procedimento aqui para entender o mundo em que vive, ter senso de direção, edificar-se interiormente e saber qual é a sua missão nesta vida. Você tem de conhecer Deus. Então, para ter esse discernimento, para esse entendimento, nós precisamos conhecer o Senhor, porque é a partir daí que nós vamos ter uma vida espiritual adulta, conhecendo Deus. Você talvez tenha várias ideias a respeito do Senhor, mas elas devem corresponder àquilo que é dito sobre o Criador, e mais a compreensão que o crente deve ter sobre quem é o Todo-Poderoso. É consequência da revelação que o Onipotente deu de si mesmo. Você já estudou na lição primeira, alguns que já fez o discipulado estudou, que a revelação de Deus se deu através da Bíblia, uma manifestação com linguagem compreensível
a todas as pessoas, né? A Bíblia. Mas jamais alguém teve a compreensão total do Onipotente, pois o que se pode conhecer de Deus está além da capacidade humana. E esta lição se propõe a lhe ajudar nesta aprendizagem, a qual deve durar por toda a sua vida. Então, aqui nós temos algo muito importante aqui, a qual diz para nós, ou nós entendemos que as pessoas, você mesmo, temos vários conceitos, várias perguntas, questionamentos acerca de Deus e vários entendimentos. Mas não é errado você ter. O errado é nós termos esse conceito a qual não condiz verdadeiramente com quem é Deus. Então os nossos conceitos precisam bater verdadeiramente com as qualidades ou com o que a própria palavra de Deus está falando acerca de quem é Deus. E nós só vamos entender um pouco, porque ninguém consegue ter uma compreensão total do Onipotente, do Todo-Poderoso, do nosso Deus. Mas o pouco que nós sabemos é através da Bíblia, porque é através da Bíblia que Deus se dá a revelar, que Deus se revela quem Ele é para mim, para você e para as pessoas. Então é importante fazer uso da leitura da palavra do Senhor. E nós vemos aqui nessa mesma parte que nós estamos estudando acerca do conhecer a Deus, né? Que nesse ensinamento aqui nós vamos expor e tentar te ajudar a aprender um pouco através da Bíblia acerca do Onipotente, do nosso Deus. E é uma coisa interessante é que isso deve durar um momento? Não, a vida toda. Agora, conhecendo Deus por intermédio de suas qualidades. A gente conhece Deus por intermédio das suas qualidades. No deserto, Deus se revelou trazendo livramento para o povo, na coluna de fogo, na nuvem, no maná, na roupa que crescia no corpo, sandálias no pé, a Moisés na sarça e em várias outras qualidades. Então, conhecendo Deus por intermédio de suas qualidades. Deus tem muitas qualidades e através das quais é que ele se identifica com os homens e ao mesmo tempo torna-se diferente de todos os seres espirituais, né? Você descobre quais são as qualidades de Deus ao conhecer os seus nomes. Deus mesmo, ele se revela, faz-se conhecer ao proclamar o seu nome. Em Êxodo 6, 2 e 3, o Senhor queria ser reconhecido pelo povo de Israel através dos seus feitos. Porque conheceu o Senhor pelo nome, né? E por que conhecer o Senhor pelo nome? No caso de Deus, é muito mais do que um conjunto de letras do português ou de qualquer outro idioma. É o nome que revela aos homens as qualidades do Criador. E além disso, é uma maneira de se responder quem é o Todo-Poderoso. Então, já nós vamos entrar em uma parte e vamos compartilhar sobre uma parte aqui que vai nos mostrar as qualidades de Deus, que vai nos mostrar pela Bíblia, capítulos e versículos, o nome a qual deve ser invocado para os tipos de situações. Daqui a pouquinho nós estaremos dando continuidade.